Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Daniel e a gente vai continuar hoje a aula de Física Térmica, tá certo? Antes de começar a aula, eu queria deixar um recado, que eu também vou mandar por WhatsApp para vocês. O Enem foi marcado. A princípio, pelo que o Enem está marcado lá nos dias 1º de novembro e 8 de novembro. A gente já esperava que essa não fosse a data do Enem. Devido à atual crise aí do coronavírus, que as aulas estão suspensas, a gente esperava que essas datas aqui fossem alteradas, elas fossem adiadas. Só que essa aqui é a data normal do Enem. Ou seja, a gente vai ter o mesmo tempo de aula que a gente teria se não tivesse a paralisação toda. Então, a gente tem que tratar essas aulas que a gente está tendo aqui como se fossem as aulas no Equalizar, tá certo? Dito isto, vamos começar. Hoje a gente vai falar de transmissão de calor, mas vamos começar relembrando a última aula, que a gente falou de calor e temperatura. O que eram essas coisas? Temperatura é medida da agitação das partículas. E calor das partículas. E calor é transmissão de energia térmica, transferência de energia térmica. Certo? Então, a gente tem duas perguntas muito naturais que surgem aqui. A primeira é: como que a gente mede temperatura? Certo? Que vai ser o assunto de daqui a 2 aulas, eu imagino. Que vai ser com termômetros de dilatação, termômetros de mercúrio. A gente vai responder isso aqui. E hoje a gente vai ter a pergunta natural aqui. Que é como? Como que a transferência de energia térmica acontece? Certo? Então, beleza. Então, a gente vai focar nessa parte aqui hoje. Que é como que a transmissão de calor acontece. Como que ocorre a transferência de energia térmica. Tá bom? Então, e vai ser uma aula qualitativa novamente. Bem, aqui eu escrevi o nome das 3 maneiras como que o calor se propaga, principalmente, assim. Que são condução, que é como se fosse uma transmissão por contato. Convecção, que é um tipo de movimento que acontece em sólidos, em líquidos e gases. E radiação, que é com ondas eletromagnéticas. Certo? Essas são as 3 formas de transmissão de calor que a gente vai estudar aqui. Tá bom? Aí nos próximos minutos eu vou definir cada uma, dar alguns exemplos, e no final falar de garrafa térmica, que vai unir todos eles. Tá bom, vamos começar com condução. Condução é a transmissão de calor que acontece por contato. De calor por contato. Tá certo? A gente já falou de condução aqui nessas aulas. Você lembra? No final da última aula, eu peguei uma tesoura, peguei a tesoura aqui tá mais frio, aqui tá mais quente. E por que a gente está sentindo frio e calor? É porque a gente está em contato e a diferença de temperatura faz com que haja transmissão de calor. Certo? Então, a transmissão de calor por contato entre corpos com diferentes temperaturas. Certo? O desenho básico da condução de calor é esse aqui. O que acontece? Pega aqui esse corpo, o vermelhinho está a 50 graus, o verdinho está a 30 graus. Põe os dois em contato, que é essa etapa aqui. Eles estão em contato, tem uma diferença de temperatura, então vai ter condução de calor,
do mais quente para o mais frio. Falta botar isso aqui, né? Do mais quente para o mais frio. Isso é lei. Tá certo? Então eles estão em contato. Aí o que está mais quente vai passando energia pro. Vai passando calor pro que está mais frio até atingir o equilíbrio térmico. Atingir o equilíbrio térmico não tem diferença de temperatura. Não tem diferença de temperatura, não tem condução de calor. Tá bom? O assunto de daqui a umas 5 aulas vai ser fazer as contas aqui. Quando que atinge o equilíbrio térmico? Certo? Então, é isso. Qual que é a temperatura final? Esse tipo de pergunta a gente vai resolver daqui a algumas aulas. Mas isso aqui é condução de calor, por contato. Tá bom? Outro exemplo de condução de calor é o seguinte. Pega aqui uma barra de ferro. Temperatura ambiente. Tipo tesoura. Aí leva ela ao fogo. Certo? Que é esse aqui. Leva essa barra de ferro ao fogo. O que acontece? Esse pedaço da barra aqui, que está sendo esquentado pelo fogo, ele vai ficar mais quente, porque está sendo esquentado pelo fogo. Aí o resto da barra vai continuar a mesma temperatura. Só que como é que está mais quente, esse lado da barra está mais frio, é como se tivesse contato, sabe? Entre a parte quente e a parte fria. Então o calor vai fluir do quente para o frio. E o resultado final, depois de esquentar um tempo, tipo assim, quando esquenta a barra um tempo, deixa ela lá, e no final como é que tá a barra? Perdi o desenho. Aqui, a barra. Pronto, achei. No final a barra tá aqui, certo? Mesma temperatura. Que, vamos dizer que aqui você tava a 30 graus. Você esquentou, aí esse lado aqui fica a 50 graus, enquanto esse aqui tá a 30 graus. Aí tem a transmissão de calor por condução e no final, vamos dizer que tá tudo aí 50 graus. Atingiu o equilíbrio térmico, que nem no outro caso, certo? Tá bom. Antes de continuar, eu queria fazer só um detalhe, que é sobre condutividade de calor. Condutividade. A condutividade térmica de um objeto mede o quão bom condutor de calor é um material. Condutor é um material. Ou seja, a condutividade vai falar se um material conduz calor mais rápido ou menos rápido. De novo, no exemplo da tesoura, por que aqui a gente sente mais frio? Porque o metal é um melhor condutor de calor do que esse material de plástico aqui. O metal, melhor condutor do que a parte de plástico, certo? Aí a gente fala que um material é condutor, se ele conduz o calor bem, ou isolante, se ele conduz calor mal. Tá bom? Por exemplo, metal é um bom condutor de calor. Esse plástico aqui, eu não acho que ele chega a ser um isolante. Ele é um mau condutor de calor. Mas o ar, por exemplo, é um ótimo condutor de calor. É um ótimo isolante térmico. Madeira é um bom isolante térmico. Esses materiais, eles demoram muito para propagar o calor por condução. Experimento que dá para vocês fazerem em casa é pegar aí uma panela. Todo mundo aí deve ter uma colher de madeira em casa e uma colher de metal. Pega uma panela, leva no fogo com água dentro, tá? Aqui tá sem água. Tá? Pega uma panela, põe água nela e leva lá ao fogo. Depois desliga por um tempo. Qual das duas colheres vai estar mais quente? Vai ser a de metal. Por quê?
Porque o metal é um ótimo condutor, então a colher vai esquentar bem mais rápido, em comparação com a de madeira. Tá certo? Então é isso que a gente tinha que falar sobre condução. Vamos continuar. Tá, o próximo passo é convecção. Convecção é uma forma de... Eu falei que é uma forma de condução em líquidos e gases. A transmissão de calor em líquidos e gases devido ao deslocamento do fluido. Deslocamento das partículas. Vou botar assim. Circular aqui. Que é essa parte importante. Tá bom? Vamos entender. Aqui a gente tem aquela questão de que o líquido, quanto menos densa a coisa, se a gente põe um objeto menos denso do que o líquido, ele desce, mais denso do que o líquido, ele sobe. E por causa desse negócio de que o... Deixa eu escrever isso que eu falei. Se a gente pega um objeto e põe dentro de um líquido, se o objeto for mais denso que o líquido, ele desce. E se for menos denso, ele sobe. Aí, como a temperatura influencia na densidade, quando a gente esquenta uma coisa, ela tem esse movimento de subir e descer de líquidos. Esse movimento de subir e descer de líquidos que é o que a gente chama de convecção, tá? Vamos olhar aqui diretamente. O exemplo mais claro, a convecção fica muito clara quando a gente pega uma panela assim, cheia de água, e esquenta ela. Por quê? Por que a panela está esquentando aqui? Essa panela está cheia de água. A gente põe o fogo embaixo, e à medida que o fogo esquenta a água, aqui a convecção é o seguinte, gente. É que à medida que o fogo esquenta a água quente sobe, e a água de cima, que está mais fria, desce. A água quente embaixo sobe, a água fria em cima desce. Fica esse movimento de subir e descer, e é isso que é convecção. Vou escrever isso aqui, porque essa é a chave. No exemplo aqui, água quente sobe, água fria, que é a de cima, que não foi esquentada, desce. Certo? Isso é convecção. É por isso que a gente observa bolhas quando a gente ferve a água assim. Porque a gente esquenta aqui, a água sobe, a água desce, e esse movimento de subir e descer é o que faz a água ficar tão agitada quando a gente ferve a água. Se você nunca ferveu água, vai agora na cozinha, pausa o vídeo, vai na cozinha e faz isso. Olha as bolhas, pensa sobre o que a gente está falando aqui agora, tá certo? Mesma coisa sobre a panela, com as 2 colheres. Tá certo? Convecção é muito simples, é isso aqui. Isso aqui também é convecção. Eu vou botar um vídeo lá no... Eu vou botar um vídeo no Google Classroom em que vocês vão ver porque convecção também é responsável por aqueles movimentos de massa de ar. Certo? Aí vocês vão lá e dão uma olhada na previsão do tempo e tal, que vai falar assim, uma massa de ar frio, uma massa de ar quente. O que acontece? Se aqui é a costa, por exemplo, aqui Rio de Janeiro, se tem uma massa de ar frio aqui, então vai ter aqui o ar quente do continente, e por causa da convecção, o ar quente vai em direção do ar frio. Aí vai ter ventos, chuvas, essas coisas da geografia. Então a convecção também é responsável pelo deslocamento das massas de ar.
tá bom? Aqui, sempre que eu for confuso, você não entendeu alguma coisa, pode pausar o vídeo na hora, vai lá e comenta, não entendi. Eu tento explicar para você de novo depois nos comentários, tá bom? Vamos continuar. O último caso que faltou de condução térmica que a gente não falou foi a irradiação. Certo? Irradiação é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. É palavra difícil aí, é o quê? Ondas eletromagnéticas. Vamos entender. Ih, não coube. Tá? Ao invés de definir onda eletromagnética, eu vou dar exemplo de algumas coisas que são ondas eletromagnéticas. Bem, são luz visível, são ondas eletromagnéticas, raios infravermelhos, ondas de rádio, que a gente usa para ouvir música aí na rádio, quem ainda usa rádio. Tá bom, são exemplos aí de ondas eletromagnéticas. O que não são? Raio-X não são, radiação alfa não é onda eletromagnética, mas isso aqui são. Onda eletromagnética é o seguinte: se a gente tem todos os objetos que existem, inclusive eu e você, emitem ondas eletromagnéticas. Aqui, onda eletromagnética, que a gente pode ver ou não. Luz a gente consegue ver, raios infravermelhos a gente não consegue ver. A energia que essa onda carrega é proporcional à temperatura do corpo. Tá certo? E quando essa onda vem cá e chega no objeto, esse objeto esquenta, porque essa onda carrega energia proporcional à temperatura. Tá certo? Vou pegar nosso último exemplo aqui, que a vida na Terra só existe por causa da radiação. Aqui pega, por exemplo, o Sol, a Terra. Como é que a luz do Sol aquece a Terra? Sem a luz do Sol, a Terra esfriaria, não teria energia própria, não teria vida, não teria nada aqui além de rochas e água. Mas o Sol existe, e o Sol emite ondas eletromagnéticas na forma de luz visível e luz não visível também. Essa luz chega aqui e alimenta as plantas para fazerem fotossíntese, alimenta a Terra em si para manter uma temperatura que é possível à vida, certo? O Sol, vamos escrever isso, a energia do Sol, a energia luminosa do Sol, chega na Terra na forma de por irradiação, certo? Tá certo? Esse é o nosso exemplo de irradiação. Eu vou botar lá no Google Classroom um vídeo de uma pessoa estourando balõezinhos com laser. O que acontece? O laser que ela usa é muito potente, ou seja, a luz daquele laser carrega muita energia por forma de irradiação. Aí essa luz esquenta o balão esquenta demais, dilata e explode. Dilatação a gente vai ver depois, mas a ideia é que esquentou porque o laser, a luz do laser carrega energia. Tá certo? Aqui, para ver uma situação em que
todas as formas de transmissão de calor estão presentes ao mesmo tempo, porque elas estão sempre presentes ao mesmo tempo, vamos pegar a garrafa térmica. A garrafa térmica é o quê? É um utensílio que a gente espera botar líquido lá dentro e a temperatura não varia. Se a gente põe um líquido quente, ele continua quente. Se a gente põe um líquido frio, ele continua frio. Como é que a garrafa térmica tenta blindar essa variação de temperatura? Olha, o calor, a temperatura varia se existe transmissão de calor. Então a garrafa térmica é feita de um modo que as três formas de condução de transmissão de calor, condução, convecção e irradiação, são minimizadas. Vamos ver isso. Primeiro, se a gente abre a garrafa térmica, o fecho dela é muito bem feito. Isso é porque ali dentro a gente vai botar o líquido, que vai estar quente, vai esquentar o ar, e o ar quente vai querer subir. Então aqui tem que estar muito bem fechado a tampa para o ar quente não subir por convecção. Para que o ar quente não suba e você perca esse calor do ar quente. Tá certo? Além disso, aqui dentro a garrafa é espelhada. Isso é porque as ondas eletromagnéticas, a luz, a radiação do líquido quente que a gente botar lá dentro, ele não vai se perder. Que nem radiação é que nem luz, reflete no espelho. Então, ao invés de passar aqui e você perder essa energia de radiação, ela vai ficar refletida no espelho e vai continuar aqui dentro. Continuando. Então, aqui a gente viu como é que você blinda convecção e radiação. Além disso, a garrafa é espelhada por fora também, porque se você botar um líquido frio, você espera que isso aqui não esquente. Então, a radiação de fora não pode entrar também. O objetivo da garrafa é manter a temperatura. Tá bom? E aí, então, quando eu abri aqui, estava assim. Olha só. Vê que tem um espaço aqui entre esse êmbolo, onde vai o líquido, e essa parte de plástico da garrafa. Isso é porque, aí, como não está em contato aqui, por mais que a temperatura do plástico mude, não está em contato, então não tem condução. A condução só vai acontecer aqui na base, que é onde tem contato. Mas você minimizou aqui. E finalmente, isso aqui você pode fazer se você estiver em casa. Se eu boto a mão aqui dentro do êmbolo da garrafa térmica, tem meio que uma grossura dentro dessa garrafa. Por quê? Esse êmbolo aqui, ele é feito de duas partes. Tem uma parte de fora e uma parte de dentro. Entre as duas partes, tem vácuo. Como tem vácuo, não tem material para conduzir calor. Então, por mais que a parte de fora esquente, ela não vai esquentar a parte de dentro, porque não tem nenhum material no meio para conduzir o calor da parte de fora para a parte de dentro. A única parte onde poderia acontecer essa condução de calor é aqui em cima, onde elas estão em contato. Só que aqui em cima, você vê, tem tipo uma borrachinha. A borrachinha é um... corta essa parte. Eu corto essa parte. Tá errado. Tá bom? Aqui eu não sei o que tem aqui dentro. Eu tô aparecendo no vídeo. É? É por causa do espelho. Ah, tá. Eu acho que aqui não tem nada que falar. Tá bom? É isso. Tá continuando? Volta aqui, volta aqui. Tá. Só pra terminar, esse fecho aqui é porque quando você encaixa aqui, aí você vai minimizar a perda de ar de novo. E é isso. Então, a garrafa térmica blinda as três formas de condução, como a convecção, fechando muito bem esse fecho aqui, para não perder o ar quente que vai subir. A radiação, espelhando as duas partes do êmbolo da garrafa. E a condução, principalmente tendo duas paredes aqui com um vácuo no meio. É isso. Façam um quiz e estudem o material que eu botar. E até semana que vem.